Pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Seguinte, no momento de pandemia é complicado nossas aulas presenciais acontecerem. Então, o colégio de vocês vai disponibilizar vários vídeos com vários conteúdos e vários assuntos para vocês estudarem em casa, tá bom? Vamos lá. Na aula anterior, a gente conversou sobre transformações gasosas, foi em específico as transformações isotérmicas, onde a temperatura era constante, não foi assim? Hoje a gente vai relembrar e revisar alguns conceitos, tá? Sobre as dilatações dos líquidos e aprofundar algumas questões sobre esse conteúdo, tá? E fazer questões também. Seguinte, dilatação dos líquidos. A dilatação irregular da água. Mas, professor, a dilatação da água tem alguma irregularidade? Sim, vamos estudar. Quando a temperatura da água é aumentada entre 0 e 4 graus, seu volume diminui. O que significa isso? Significa que entre essas duas temperaturas, o volume vai diminuir. O que é estranho, né? Porque quando a gente tem um aumento de temperatura, o volume de um líquido ele aumenta. E aqui diminui. Vamos olhar esse gráficozinho para entender melhor o que acontece. Seguinte. Vamos olhar esse gráfico. No ponto zero, a temperatura é zero, tá? O que acontece aqui? Eu vou ter um volume específico, que em centímetros cúbicos é 1,002, bom? Esse volume ele diminui estranhamente até 4 graus e depois aumenta, tá bom? O que a gente percebe? Nessa variação de temperatura existe uma anomalia, né? Porque existe um aumento de temperatura e a diminuição de volume, mesmo que ela seja bem pouco, ela acontece. Vamos analisar isso. Quando a temperatura é maior que 4, o que acontece? A temperatura aumenta, a temperatura vai aumentar e o volume também aumenta, não é? Ou seja, daqui para frente a temperatura vai aumentar e o volume também. Quando a temperatura é maior que 0, tá? Maior que 0 e menor que 4 graus, o que acontece com a temperatura? Ela aumenta, não é? Que ela vai de 0 até 4, mas o volume diminui, tá bom? E essa situação aqui é anômala, né? Mas por que isso acontece? O que acontece microscopicamente? Por quê? As ligações de hidrogênio se rompem e as moléculas se aproximam, fazendo com que o volume diminua. O que acontece? As ligações do hidrogênio, tá bom? Elas vão se romper com o aumento dessa temperatura e nessa reorganização o volume entre essas moléculas vai ser reduzido, elas vão se contrair, tá bom? Então, a gente pode afirmar que é justamente nesse ponto a anomalia, tá? A anomalia dessa dilatação da água. Mas uma parte importante, que eu vou colocar um videozinho, um trechinho de um vídeo, uma parte importante aqui é porque isso é importante para a vida, tá bom? Vamos analisar. Vamos supor que aqui seja um lago, e o que a gente sabe? A gente percebe que quando a temperatura externa ela é menor que 0 graus, o que vai acontecer? Vai se formar uma camada de gelo aqui, não é? Tá bom? E mais ao fundo a gente vai ter uma quantidade de água. O que a gente percebe? Que não é toda a água, todo lago, que ele se transforma em gelo. E está aí o ponto importante para, de fato, a formação de vida.
é importantíssimo que essa água que está aqui embaixo, ela se mantenha líquida. Por quê? Se eu tiver o lago totalmente congelado, a vida, os peixes, os crustáceos, eles não vão poder se disseminar, né, no nosso planeta, conseguir evoluir, bactérias também, né? Tá bom? Então, a gente sabe que é importante essa água aqui se manter líquida. Mas é perceptível aqui que a água ela vai ser, logicamente, mais densa, tá bom? Que o gelo. Mas por que isso? Vamos analisar aqui a fórmula da densidade. Quando essa água chega em 4 graus, o que acontece com o volume? O volume vai ser bem pequeno, então o volume ele vai cair. O que acontece, logicamente, com a densidade? Se o volume diminui, a densidade aumenta. Ou seja, quem é mais denso fica embaixo e quem é menos denso fica acima, tá? Então, como a água, em comparação com o gelo, é mais densa, a água vai se permanecer embaixo. E lembrando, né? Por que toda essa água aqui ela não congela? Outro fato também seria que o gelo ele não consegue, ele consegue ser um bom isolante, né? Ele consegue ser um bom isolante, ou seja, ele consegue preservar a temperatura dessa água aqui, relativamente preservar, tá bom? Mas existe outra relaçãozinha, né? Que quanto menor essa temperatura, por exemplo, menos 20 graus, maior vai ser essa camada de gelo. I'm gonna see. Pessoal, voltando. A gente vai fazer um exemplo que está no livro. Esse exemplo está na página 17 da questão 22, tá? O que é que ele fala nessa questão? Ele afirma que um recipiente cujo volume inicial V0 é igual a 100 centímetros cúbicos, tá? V0, 100 centímetros cúbicos. Está completamente cheio de glicerina, ou seja, esse recipiente totalmente cheio de glicerina, tá? A temperatura de 20 graus, ou seja, temperatura inicial 20 graus, tá? Aquecendo-se o conjunto até 50 graus, ou seja, temperatura final 50 graus. Verifica-se que entorna 1,5 centímetros cúbicos de glicerina. O que significa isso? Entorna, dispersado, esborrado, tá? Essas coisas têm o mesmo significado. Ele afirmou que nosso recipiente estava cheio de glicerina e com o aumento de temperatura se dilatou o frasco, se dilatou a glicerina e mesmo assim foi dispersado, foi estornado 1,5 centímetros cúbicos de glicerina. O que significa isso, professor? Significa que saiu, né? Tá? Que foi dispersado, tá bom? Do frasco, 1,5 centímetros de glicerina. Na letra A, qual foi a dilatação aparente da glicerina? A gente lembra que a dilatação aparente é justamente o quanto se estornou, tá? Lembrando que a vasilha lá, o frasco lá estava cheio, tá bom? Se dilatou o frasco, se dilatou a glicerina e mesmo assim se estornou 1,5 centímetros cúbicos de glicerina. Então, nosso volume aparente, deixa eu colocar de vermelho, nosso volume de azul, tá? Nosso volume aparente vai ser 1,5 centímetros cúbicos, tá bom? Lembra que esse cara, esse volume aparente,
é o quanto se tornou em glicerina, tá? Na letra B, consulte a tabela 3 e calcule a dilatação real sofrida pela glicerina. Seguinte, eu já peguei lá esse resultado, tá? Esse valor, que é a dilatação, o coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina. E eu sei, tá? Que é possível calcular o volume real dessa glicerina, né? A variação do volume real, tá? A gente sabe que a variação de volume, quanto de fato ele se dilatou, vai ser igual ao quê? Nosso volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico da glicerina vezes a variação de temperatura, tá? Logo, nossa variação de volume, que é justamente meu volume real, tá? Quanto de fato ele aumentou? Vai ser 100 vezes 0,5 vezes 10 a menos 3 vezes, quanto é? 50 menos 20. 30, né? Beleza? Logo, minha variação de volume real, que é justamente quanto ele de fato aumentou, se eu multiplicar aqui 0,5, que é basicamente um meio, né? A gente vai ter 50 vezes 30 vezes 10 elevado a menos 3. Tá bom? Então, a minha variação de volume real vai ser quanto? E aí? Deixa eu já colocar o valor direto aqui, né? Vai ser 1,5 centímetros cúbicos, tá? Vamos guardar esse valor, tá? Beleza. Seguinte, na letra C, o que ele pede pra gente? Na letra C, ele afirma qual é o valor do coeficiente de dilatação do recipiente. Muito interessante essa pergunta, tá? Vamos olhar aqui o volume aparente. Quanto de fato foi estornado? Quanto de fato saiu do meu recipiente? Se a gente olhar direitinho, a gente vai perceber que o volume aparente vai ser igual a variação de volume, né? Que é justamente o meu volume real. O que a gente lembra sobre variação de volume real? A variação de volume real vai ser igual a quanto? Vai ser igual a meu volume aparente mais meu volume do recipiente, né? Desculpa, a variação de volume aparente, né? E a variação do meu volume do frasco ou do recipiente, né? Deixa eu colocar do frasco. Tá bom? Se a gente fizer, logicamente, a manipulação aqui, a gente vai ver que a minha variação, deixa eu separar aqui, a minha variação do volume do frasco vai ser igual a 0. Bom? Por que esses dois caras não são iguais? Meu volume real e meu volume aparente. Quando eu passar esse cara para cá, eu vou ter minha variação do volume do frasco, né? Então, o meu frasco, que isso aqui vai dar 0, né? Então, o meu frasco, ele basicamente não se dilatou, tá bom? O que significa isso? Se ele pergunta qual é o valor do coeficiente de dilatação do recipiente, se esse cara ele não se dilatou,
Então eu posso afirmar que o coeficiente de dilatação desse frasco é aproximadamente zero, tá bom? Então, o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco vai ser aproximadamente zero. Aproximadamente zero, tá? E isso me diz que o frasco, ele não se dilatou, basicamente não se dilatou. Pronto, gente. Seguinte, questão 21, página 17. Vamos lá. Um líquido cujo coeficiente de dilatação volumétrica é 6,9 vezes 10 a menos 5 graus a menos 1 foi colocado em um recipiente de alumínio, atingindo uma temperatura H dentro desse recipiente, tá? Letra A. Consultando a tabela 2, determine o coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio. Consultei a tabela 2 e ela me diz que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 23 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1. E ele pede o coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio. Como é que a gente vai fazer? O coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio vai ser 3 vezes o coeficiente de dilatação linear do alumínio. Tá bom? Então, sabendo disso, a gente pode fazer a multiplicação, né? Então, o coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio vai ser 3 vezes 23 vezes 10 a menos 6. Logo, o coeficiente de dilatação linear, volumétrico, desculpa, o coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio vai ser 3 vezes 23 vai dar 6, né? 69 vezes 10 a menos 6 graus a menos 1. Tá bom? Eu ainda posso reduzir isso aqui, né? Dizer, em notação científica, né? A vírgula está aqui. A vírgula está aqui, né? A vírgula está aqui. Reduzo uma casa, tá bom? Eu vou ter que 6,9 vezes 10 a menos 5. Reduzir uma casa, tiro, adiciono, né? Somo aqui, tá? Graus a menos 1. Tá bom? Essa é a minha resposta para a letra A. Tá bom? Seguinte. Na letra B, ele pede o seguinte. Se o conjunto recipiente mais líquido for aquecido, o nível subirá, descerá ou não sofrerá alteração. Lembra, o coeficiente de dilatação volumétrico do alumínio vai ser igual ao coeficiente de dilatação volumétrico desse cara aqui, né? Desse elemento aqui que ele afirmou. Ou seja, à medida que a temperatura de ambos aumenta, o volume de ambos também aumenta igualitariamente. Ou seja, eles crescem, o volume deles aumenta na mesma proporção. Então, eu posso afirmar na letra B que ele pergunta se o conjunto recipiente mais líquido for aquecido, o nível do líquido subirá ou descerá. Então é o seguinte, a gente sabe que se os dois têm o mesmo coeficiente, o líquido e o alumínio, os dois crescem na mesma proporção.
Então eu posso afirmar que não haverá alteração. Tá bom? Porque os dois crescem nas mesmas proporções, tá bom? Letra C. Na letra C, ele pergunta: qual foi a dilatação aparente do líquido? A gente já conversou isso no exemplo 22. Variação de volume aparente é quanto de fato aquele líquido sai do frasco. Não é assim que a gente definiu? Então a gente pode dizer que o volume aparente vai ser 0. Por quê? Se os dois crescem na mesma proporção, então não haverá esborramento, né, do líquido, tá? Se o líquido e o alumínio eles crescem, a variação de volumétrica deles aumenta da mesma forma, então não existe, né? Não existe transbordamento desse líquido, tá? Beleza? Então a gente pode afirmar que o volume aparente é 0. Tá bom? Pronto, gente, é isso. Fiquem em casa, tranquilidade, isso tudo vai passar, tá bom? Na página 17, eu quero que vocês façam a questão 20. Quero que vocês façam também a questão 23. A questão 25, eu quero saber a pontuação dessa questão. Na página 18, tá bom? 17, 20 e 23. Página 18, questão 25, tá bom? Que tá na parte de cima, né? Que é as questões para construir. E na página 22 eu quero a questão 15. Valeu, até mais, tchau!